Opa, que eu tava tentando falar a hora antes da hora. Antes do tempo. Então vai. Agora pode ir? Pode. 1, 2, 3 e já. 6 horas, mais 23 minutos. Estamos de volta aqui com a segunda hora do Bastidores do Poder. Clarissa Oliveira continua com a gente, né, Clarissa? O deputado não quis passar muito o termômetro dele. A gente tem alguns palpites aqui sobre o que a gente está projetando para essa sessão, mas queria te ouvir sobre isso. Corporativismo vai falar mais alto? Vai ter uma afrontinha ao Supremo? O que você está apurando aí dos bastidores para essa sessão de amanhã? Olha, tem um Ramos que é muito importante para a gente entender o que está sendo discutido nos bastidores a esse respeito. E qual que é? É aquele em que ele fala sobre o resultado da audiência de custódia. Por que isso? Desde hoje cedo, vários líderes do Congresso vinham trabalhando com a ideia de que o melhor do cenário seria o quê? Chegar na audiência de custódia e o juiz Ayrton, que é auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, ter se posicionado já em torno ali da flexibilização das medidas cautelares ali aplicadas contra o deputado Daniel Silveira. Ou seja, o que isso quer dizer? Seria convertida a prisão dele em flagrante para uma prisão preventiva e ele poderia, eventualmente, cumprir outras medidas para evitar qualquer tipo de interferência nas investigações, como, por exemplo, prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Caso isso acontecesse, a avaliação dos parlamentares era que a situação ficava um pouco mais tranquila para a Câmara, porque agora fica no colo dos deputados federais a decisão de soltar ou não o parlamentar. Se Daniel Silveira já estivesse em casa, mas estivesse preso em prisão domiciliar, por exemplo, a avaliação dos parlamentares é agora ele que responda pelos crimes que ele cometeu. O que eu observei de todas as conversas que eu tive a esse respeito? Esse sentimento de corpo que a gente vê com muita frequência no Congresso Nacional não se aplica tanto ao caso de Daniel Silveira, porque todas as pessoas com as quais eu conversei disseram, mas esse cara também extrapola todos os limites, ele cria um constrangimento para o Congresso, cria uma crise institucional que não era boa nesse momento, e assim por diante, salvo ali alguns aliados muito próximos, integrantes daquela ala ideológica ali mais próxima do presidente Jair Bolsonaro. Mas aí entra a questão que eu levantei na entrevista com o deputado Marcelo Ramos, que é a mobilização dos deputados federais para evitar que se crie um precedente que permita a prisão dos parlamentares em flagrante por falas que eles venham a fazer nas redes sociais ou mesmo por investigações que às quais eles já respondem. Então, há uma preocupação com o precedente jurídico que estaria se firmando e a Câmara dos Deputados não queria ser a responsável por colocar ali o dedinho, a digital, a palavra final sobre a prisão de Daniel Silveira. Mas a votação unânime no Supremo Tribunal Federal acabou aumentando muito essa pressão sobre os parlamentares. O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi ao presidente Jair Bolsonaro e disse que vem sentindo ali que há clima entre os deputados federais para confirmar a prisão. Mas, ao mesmo tempo, desde o meio da tarde, a gente começou a observar, correndo cada vez mais, esse argumento jurídico de que a punição estaria se dando fora dos limites da lei. Então, é aí que está. A gente vai ter que esperar um pouco para ver em qual sentido vai caminhar a negociação de última hora que está acontecendo ainda entre os líderes. Nessa reunião de líderes, os primeiros relatos dão conta de que não há uma unanimidade em relação a simplesmente confirmar a prisão. Então, talvez a situação seja um pouco mais complicada do que se previa hoje de manhã. Eu acho que é possível que os parlamentares até confirmem a prisão, mas caminhem para impor algum tipo de limite. Falem, olha, a gente confirma, mas ele tem que ficar em prisão domiciliar, ou tem que ter tornozeleira, ou qual vai ser. Os parlamentares podem relaxar a prisão, mesmo que mantenham a prisão e a investigação contra ele. Então, ele continuaria preso, mas em situação mais amena. Essa é uma das possibilidades, mas a gente vai ter que aguardar, porque essas negociações ainda estão correndo, e elas passam também por outras questões, como a negociação da agenda econômica. O Congresso já teve agora um atraso nas discussões sobre a aprovação da fusão ali da PEC emergencial com a PEC do Pacto Federativo, que vai permitir o ajuste fiscal para liberar o auxílio emergencial. O governo conseguiu firmar aí um acordo também
hoje para resolver essa questão e acelerar isso para ser votado na semana que vem, mas a ideia é não deixar que esse caso Daniel Silveira atrapalhe esses trabalhos.